Oi, meu nome é Bianca Colombari, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre como eu conheci o libertarianismo. Vocês têm muita curiosidade sobre isso, tanto no Twitter quanto aqui nos comentários, então resolvi fazer esse vídeo um pouquinho mais descontraído aí sobre a minha história no libertarianismo. Não é lá grandes coisas não, mas só contando como eu conheci. Eu acho que antes de eu falar como eu conheci exatamente, eu vou contar um pouco sobre como foi a minha história de ideologias políticas, de crenças, enfim, em relação ao Estado, né? Então, quando eu entrei no ensino médio, eu tive alguns professores muito bons, de filosofia e tal, sociologia, e a maioria dos meus colegas de sala, se não todos, foram indo mais ou menos na mesma linha de pensamento desses professores, né? Que é a linha mais voltada para o social, para o coletivo, né? Uma linha um pouco mais coletivista e marxista. Não era com todas essas letras, naquela época eu nem conhecia muito Karl Marx, só a gente conhecia alguns movimentos dos trabalhadores, né? De que o capitalismo é malvadão e do feminismo, né? O movimento racial também. Então, isso é uma questão muito bonita, né? Que atrai ali os adolescentes, né? Porque realmente, né? Parece que você se importa com aquelas pessoas como indivíduos, né? Como pessoas que realmente importam e aparentemente os vilões eram contra, né? As mulheres e contra os trabalhadores, só queria aproveitar, oprimi-los. Então, eu passei a me intitular feminista. Eu tive uma época, a mesma época que eu tava me intitulando feminista, eu resolvi ser vegetariana. E nada muito profundo, tá? Nada de muita reflexão profunda, mas eu simplesmente, eu lembro que na época, alguns discursos feministas e vegetarianos faziam muito sentido pra mim. Eu falava assim, nossa, eu tô sendo uma hipócrita, né? Como assim? Eu sou mulher e não apoio o feminismo, não quero igualdade e tal. E como assim? Eu gosto dos animais e como eles, né? Mesmo assim. Então, ao mesmo tempo, eu tentei isso. Essa foi a minha fase mais chata da vida, né? Eu entrei em discussões, assim, com minha família e tal, porque era completamente... minha família é conservadora, né? Uma família conservadora cristã. Todo mundo, tipo, vai ficar doente, coma carne, né, não sei o que lá. Enfim, sobre o vegetarianismo, não vou me aprofundar muito nisso, só que essas minhas crenças não duraram nem um ano aí, porque a minha personalidade não permite conhecimentos muito rasos. Eu não sou uma pessoa que acredita em coisas sem conhecê-las mais profundamente. Então eu fui estudar mais sobre o feminismo, o veganismo e o vegetarianismo eu deixei meio assim, eu só tava tentando ser vegetariana, então assim, eu pesquisei, mas assim, receios, como não morrer sendo vegetariana, né, como não ficar doente, mas assim, eu estudei mais o feminismo, né, as causas trabalhistas e tal, e parecia meio estranho pra mim, eu não sabia identificar muito bem o porquê. E aí eu lembro que isso durou aí mais ou menos um ano, depois chegou ali 2013, 2014, começou aí muita discussão política por conta da presidência, dos votos à presidência da República que aconteceriam naquele ano. E era Dilma versus Aécio, né? E aí eu comecei a pesquisar mais, porque eu via muita gente discutir e eu não tava entendendo nada, mas pra mim parecia que os dois lados ali não fazia muito sentido pra mim. Assim, foi tudo muito rápido, porque aí eu comecei a estudar mais, comecei a estudar ambos os lados ali, da direita e a esquerda, e eu passei a não gostar, a esquerda pra mim ficou mais sem sentido do que a direita, tá? Porque ainda, assim, a direita, ela, na minha cabeça, ela parecia que dava mais liberdade econômica e tal, e liberdade econômica significava também certa liberdade para a pessoa sair da pobreza, certa liberdade também para a pessoa ser o que ela quisesse, né? Só que aí, ao mesmo tempo, o pessoal da direita,
eles eram muito opressores no sentido mais individual mesmo, né? Não pode beber, não pode fumar maconha, não pode ser, sei lá, homossexual. Então, qual é a liberdade aí? A relação de liberdade. E aí eu tive um estalo, né? Eu comecei a criticar os dois, sabe? Eu falei assim, mas não faz sentido essa merda. E aí, começando a postar, né, sobre política e tal, apontando o nojo que eu sentia de ambos os lados, né, nessa época no Facebook, né, apareceu um conhecido e falou assim pra mim, posso te colocar em 2 grupos? Porque tudo isso que você tá criticando aí nas suas publicações parece que vai fazer mais sentido se você estiver nesses grupos, né, em um desses grupos. E aí ele pegou e me colocou no liberalismo clássico e no libertarianismo. Libertarianismo eu nunca tinha ouvido falar. Liberalismo já tinha ouvido falar, mas eu não tinha pesquisado muito sobre isso. Lógico que pra mim o liberalismo fez muito sentido logo de cara, né? Pra mim, assim, eles eram um grupo muito mais intelectual, digamos assim, falava muito de economia e não sei o que, né? E aí eu fui dar uma fuçada no libertarianismo. Gente, o povo brigava pra caramba. Só, tipo assim, tinha muita zoeira. Tinha umas perguntas, assim, que eu nunca tinha feito na minha vida. Tinha uns termos que eu não tava entendendo nada, né? E aí eu fui pesquisar mais sobre libertarianismo. Não tomei só em conta tudo que eu vi naquele grupo, porque se eu fosse tomar em conta do que eu vi naquele grupo, tinha um pessoal perguntando assim... o galho de árvore da casa do vizinho tá passando pro lado de cá da minha casa. Fere PNA? E aí eu fui pesquisar, mas que merda é PNA, né? E aí eu comecei a ver. E logo de cara eu achei muito estranho, porque como essas pessoas pregam, tipo, zero Estado, né? Isso é impossível, vai virar um caos, né? Se isso realmente acontecer. E então eu me declarei liberal, a princípio porque é o que fez sentido pra mim, mas assim, eu tava na minha zona de conforto, não teve nada de novidade, eu não precisei me aprofundar muito no conhecimento que eu já tinha, né? Dei uma lida em alguns artigos lá e tal. E é isso. Só que o libertarianismo me incomodou de uma forma que aí eu comecei a ver alguns debates entre esquerda e direita e tal. E aí eu pesquisava na lupinha dos grupos lá do Facebook, eu pesquisava aqueles temas pra ver se o pessoal já tava falando desse assunto. Eu queria saber qual era a opinião do pessoal sobre esse assunto. E geralmente eu reparei que o pessoal daquele grupo do libertarianismo era um pessoal muito engajado e tinha uma opinião muito sensata sobre tudo o que acontecia aqui no Brasil ou no mundo. Então, qualquer coisa que eu pesquisasse lá, uma palavrinha-chave, tinha um monte de gente debatendo sobre isso. Lógico que tinha muita zoeira, né? Mas eu também sou uma pessoa bem zoeira, eu adoro meme, então eu ria muito com aquele grupo e aprendi muito com aquele grupo. E aí eu vi a opinião de algumas pessoas muito inteligentes, né? Algumas pessoas eu não lembro o nome, mas tem alguns nomes como a Camila Vargas, né? Que eu lembro que tinha naquele grupo. Tinha, se eu não me engano, também o Luciano Takaki. Acho que é esse o nome dele, não lembro mais direito. E eu comecei a seguir esse pessoal, assim, o perfil deles mesmo. E eu gostei muito, né? A princípio já ainda me declarando liberal, porém com um pezinho lá no libertarianismo, sem, assim, admitir, né? E, gente, aí eu comecei a ler muito artigo no Instituto Mises, muito artigo no Instituto Rothbard. Eu comecei a acompanhar esse povo, comecei a ler muito artigo. Aí eu conheci o Daniel Fraga no YouTube. Aí pronto, aí eu esqueci do liberalismo clássico, porque liberalismo clássico é liberalismo, né? Tipo, não tem nada demais. Não, já não era suficiente pra mim. E aí eu comecei a me declarar libertária, né? E isso, assim, em 2014 era ainda um movimento bem desconhecido pra mim. Eu usava o meu Twitter apenas pra reclamar da vida e tal, né? Não tinha nada assim. Mas de vez em quando eu soltava alguns princípios libertários ali. E aí eu percebi que o pessoal desse movimento começou a seguir um ou outro e tal. E aí surgiu o movimento do libertarianismo no Twitter pra mim, né? Só que isso já foi um pouquinho mais recente, acho que foi ali pro 2017. Então, durante aí uns 3 anos, eu simplesmente me declarei libertária e comecei a fazer a mesma coisa que tinham feito comigo lá no Facebook, né? Quando eu vi alguma publicação de uma pessoa um pouquinho mais sensata, né, que estava insatisfeita com ambos os lados, ambos os polos políticos,
eu pegava e falava assim, pode colocar num grupo? Colocava no libertarianismo. E algumas pessoas conheceram o libertarianismo através de mim, dessa forma, e eu fiquei muito feliz. E aí agora, mais recentemente, eu comecei a expor mais minhas ideias em todos os lugares. Hoje em dia, todo mundo que me conhece sabe que eu sou anarcocapitalista, ou no mínimo que eu sou anarquista, né, que eu não apoio nem um lado nem outro. Sabem que eu sou libertária, por mais que muitas vezes eles não saibam todos os conceitos do libertarianismo, mas eles têm uma ideia, assim, porque eu não fico palestrando sobre libertarianismo, mas eu pego conversas do dia a dia e insiro alguma questão pelo olhar do libertarianismo, né? Pelo olhar da escola austríaca. Então, basicamente, essa é a minha história no libertarianismo. Recentemente eu queria ir um pouquinho além, eu queria influenciar um pouco mais de pessoas, porque eu via que quando eu falava sobre isso, muitas pessoas tinham interesse em saber e ficavam lá com aquele ponto de interrogação sobre diversos conceitos, sobre, meu Deus, mas e o Estado? Não tem como ficar sem Estado, mas e os pobres, as estradas e tal? Aí eu falei, calma, vamos lá. Então eu decidi falar sobre alguns temas específicos e trazer para o canal no YouTube. A princípio, para pessoas específicas, meus conhecidos, mas com a intenção de alcançar muito mais pessoas. E aí eu tô aqui. Espero que isso ainda dê certo, que eu consiga espalhar muitas ideias de liberdade por aí. E pra isso eu preciso do apoio de vocês. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do meu canal, não se esqueça de deixar o seu like, né? Curtir, se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações para receber aí todos os meus vídeos. E é isso. Por favor, não se esqueça de deixar aqui nos comentários como você conheceu o libertarianismo também. Eu vou gostar muito de saber. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!